Seja muito bem-vindo a mais um podcast. Hoje, no Pode Vivendo, daqui da Empreendendo, que é o Pode Viver, a gente vai falar um pouquinho sobre empreendedorismo, sobre história de vida, sobre propósito de vida. E ao meu lado aqui está comigo um convite especial, um convidado especial, que é o Robson. O Robson é um cara que me conheceu no início da minha caminhada. Eu chamo ele que ele é um tijolinho do meu sucesso, para entrevistar uma pessoa muito especial, que é também patrocinadora do nosso evento, esteve com a gente no nosso evento de marketing de influência. E eu queria que a gente desse uma salva de palmas para nossa amiga Rosângela. Muito obrigado por estar aqui com a gente. Obrigado pelo convite, é um grande prazer. E fico muito feliz de você estar sendo uma das patrocinadoras do nosso evento. E eu gostaria que o meu público conhecesse um pouquinho da sua história, da sua vida, o que você faz hoje, o que você quer fazer daqui a 10 anos. E aqui eu preparei algumas perguntas para saber um pouquinho mais da sua empresa, que foi muito carinho a gente se conhecer tão pouco tempo. Você se tornou patrocinador do nosso evento. Geralmente quem se torna patrocinador do nosso evento são pessoas que já nos conhece há tempo, conhece o nosso propósito. E eu queria saber, cara, como que você nos conheceu? Eu conheci pelo Instagram, mas eu já tinha vindo aqui mesmo num evento do Marcelo. E aí o Marcelo falava muito de você num evento que eu fiz dele. E aí até pelo conhecimento com o Wallace, nós viemos no evento e ele comentou muito de você, falou. Aí no dia ele falou o seu nome, deu o seu arroba. Eu comecei a seguir a partir daquele dia. E aí eu seguia muito você, o Empreendendo, seguia suas redes sociais, comecei a seguir. Então, assim, tudo que você fazia, eu olhava atrás e ia seguindo. Eu falei assim, gente, esse cara via a sua história, que você era daqui da Baixada, de Nova Iguaçu. E isso é muito importante, porque assim, as pessoas só querem ver o lá em cima, quando você tá lá em cima, mas não quer ver a sua história, da onde você veio, a sua raiz. E aí você era daqui. Eu falei, não, então esse cara tem alguma coisa aí que eu acredito, que eu sigo, é mesmo meu pensamento. E aí eu comecei a seguir você desde lá de trás. Caraca, bacana, cara. Eu não sabia que foi assim. Pelo Marcelo, nem imaginava que você tinha acompanhado a gente. Eu achei muito estranho. Eu liguei pra você na hora, eu vou fechar, quero participar. Caraca, maneiro, bacana. Mas eu já vinha seguindo você no Instagram bastante tempo. Poxa, eu não sabia. Pra mim, você tinha conhecido ali no momento que apareceu o anúncio pra você. Foi isso que eu tinha visto em mente. Mas, cara, fala pra gente, quem é a Olden Care? Como é que começou esse negócio? A Olden Care é uma agência de cuidador de idosos. Eu comecei também pelo Instagram, eu sou enfermeira numa empresa particular, só no mesmo hospital eu sou há 17 anos enfermeira. Eu digo que eu acredito que cada pessoa nasceu por um dom, né? Cada pessoa tem um dom, uns para cozinhar, outros para ser mecânico, outros para ser médico e outros para ser enfermeiro. Nem todo mundo gosta de sangue, nem todo mundo gosta de, né, cuidar de outra pessoa dá trabalho. Então, mas também cansa, né? Ser enfermeira cansa. E aí, com esses anos todos, eu comecei a procurar no Instagram. E aí, vi no Instagram o anúncio do Wallace, o Wallace Ben David. E aí, ele mergulhando, falando que nós deveríamos não só ser enfermeiro dentro dos hospitais. E eu falei assim, gente, mais um golpe do Instagram. Eu falei, isso é golpe. Eu falei, esse cara... Aí, era ele, na época, ele e a Dayara, que eu continuo seguindo a Dayara, continuo com a equipe da Dayara. E aí eu falei assim, não, aí chamei ele no Zap, eu falei assim, cheio de medo, eu falei assim, gente, vou ter um prejuízo financeiro. Aí ele falou, não, eu faço um curso e não sei o que, te ensino como é que você abre uma agência de cuidador. Aí eu falei assim, gente, eu olhei para minha conta bancária assim, eu tinha R$250. R$250. Aí eu falei assim, eu não tenho dinheiro não, esse cara vai me cobrar uns 5 mil. Eu falei assim, mas para perguntar, minha mãe me ensinou que não paga nada, é de graça. E aí eu comecei a perguntar a ele faz uma mentoria e dá um curso. E aí eu comecei a seguir. Conheci eles pessoalmente, ele fez eventos, já fiz vários eventos dele. Comecei a seguir ele falou assim, Rosângela, olha, não tem mistério. Você precisa de um MEI,
que o valor era 80 e poucos reais, aí eu olhei para minha conta, falei, eu tenho 250, dá. Eu tenho grandes amigos que são arquiteto, aí comecei a procurar um nome, eu falei assim, olha, eu não tenho dinheiro para procurar ninguém para fazer o logotipo, a logomarca, aí eu falei, faz para mim, ele falou, vou te dar de presente. E ele fez, e aí eu queria alguma coisa, quando ele fez, ele me mandou uns 3 modelos, eu gostei do modelo da Olden Care, porque eu procurei um outro nome, e aí já tinha marca registrada, né? Aí eu falei, não, tem que ser Olden Care. E aí comecei sem ter nada, entendeu? Tendo 250 reais, aí abri o MEI, aí comecei a fazer o logotipo, a logomarca, criei um Instagram, sem saber que eu não sou boa desse mundo digital de vocês, eu digo que eu estou engatinhando, entendeu? E aí eles foram realmente, a equipe deles foram me dando suporte, e aí eu comecei, fiz o cartão, fiz as coisas assim, porque eles dão mentoria, né? Legal. E aí fui fazendo, e aí criei, entendeu? Até que apareceu o meu primeiro cliente. Aí eu fiquei nervosa, eu falei assim, gente, existo. Eu realmente, porque assim, eu falei assim, você ter um pensamento de um papel, uma coisa, mas a partir do momento, você tem um plano e um projeto, mas até você criar aquilo, virar uma realidade, sim. Aí quando o cliente liga para você, fala assim, olha, você tem uma agência de cuidador de idosos, queria saber orçamento. Aí o coração palpitou. Aí eu falei, gente, eu tenho uma agência de cuidador de idosos. E aí comecei, entendeu? Comecei sempre tendo alguém por trás para dar uma ajuda, um suporte. E assim nasceu a Olden Care, entendeu? Tem 1 ano e meio, é uma agência que realmente está engateando, bem recente. Mas, assim, graças a Deus, só bons resultados, bom sucesso. Aonde chega, as pessoas têm confiança, têm credibilidade. Eu me preocupo muito com isso. Eu bato que a confiança, a credibilidade... A pessoa que você está cuidando, independente se é idoso, se é a sua esposa que fez uma cirurgia plástica e foi para casa, você não quer qualquer pessoa que cuide dela. Você quer alguém que dê carinho, que dê atenção, que dê amor. E aí, para isso você paga. Peraí, só para entender, não só cuidador de idosos, então, você trabalha com outras pessoas que precisam também de cuidado. Sim, qualquer pessoa que precisam de cuidado. Por exemplo, quem vai fazer exame de endoscopia, quem vai fazer exame de ressonância, às vezes tem pessoas que não conseguem entrar na máquina de ressonância, precisa ser sedado. Uma endoscopia, uma colonoscopia, precisa ser sedado. Você está aqui trabalhando, se a sua esposa, alguém da sua família precisasse fazer esse exame, alguém ia ter que ir com ele, porque não pode ir sozinho. Sim. A minha equipe faz isso. A pessoa fez uma cirurgia plástica, vai para casa, os primeiros 24, 48 horas, não consegue se levantar, tem aquela dificuldade, tem dreno, tem dor, e a minha equipe faz isso. Então, a minha equipe cuida, sim. 70% da minha empresa é baseado em cuidador de idosos, mas também em qualquer pessoa que precise de cuidado, seja de uma pós-cirurgia, seja para acompanhamento, para um exame, entendeu? Outro dia me ligaram e perguntaram assim, olha, eu vou viajar, eu quero que a minha mãe vá, mas eu não quero ter o trabalho de ficar nas minhas férias cuidando da minha mãe. Eu quero uma cuidadora, você me diz o preço, eu vou pagar a passagem de avião, um quarto para ela e para minha mãe, e eu vou para um resort. Elas também vão ficar no resort, mas eu não quero ter. E a gente também faz esse tipo de trabalho. Legal. Entendeu? Então, é uma empresa bem ampla de cuidado, companhia, mas não só de idosos. E qual que é o ticket, mais ou menos, desse serviço? Olha, eu tenho um lucro em cada família, no mínimo, entre R$1.000 e R$1.500. Entendeu? Família. Por família. Se a pessoa me faz um contrato mensal, quase sempre. Às vezes as pessoas não contratam só, tirando pequenos procedimentos, igual cirurgia plástica, assim, às vezes eu só quero, Rosângela, 24, 48 horas. Então, um pós-operatório. Um pós-operatório é simples. Mas quando às vezes é assim, não, olha, eu vou realmente fazer uma cirurgia, igual já me ligaram, num hospital top na Zona Sul, e eu quero pelo menos 15 dias. Entendeu? Eu não tenho, ainda tem que pagar as cuidadoras. Tirando as cuidadoras, eu não tenho lucro menos de R$1.000 a R$1.500 no mínimo em cada contrato. Entendeu? Legal. Então, eu tenho uma média razoável. E aí, às vezes, esses
pouquinhos que às vezes parece, né? Vai para um exame, vai acompanhar, entendeu? Quando você bota na conta, dá um dinheirinho razoavelmente bom. Legal. Assim, você tem o atendimento por escala, semanal, seria isso? Você tem diário, que a diária talvez, né? 24 horas ali com a pessoa, pós-operatório. Quais são os formatos de atendimento que você tem hoje? Eu tenho de 6 horas, 8 horas, 12 horas, 24 horas, ou às vezes só para acompanhamento, como eu falei para você. Às vezes a pessoa vai fazer uma cirurgia de catarata e o médico fala, olha, você não pode vir sozinho, porque não tem como você dirigir, você tem que vir acompanhado. E a família toda tem uma vida corrida. Então, assim, às vezes a gente também faz esse serviço, vamos dizer assim, freelance, eu chamo de freelance, só para ir e fazer esse serviço. Legal. Entendeu? Além disso, vocês atendem alguma outra estrutura? Não, é só negociando mesmo, Não, né? só negociando. Mês, 15 dias, mensal? Sim, mensal, 15 dias, entendeu? E as famílias pouco ficam só assim, quando querem um contrato, não fica uma semana, um mês. E aí gosta, igual assim, eu tava com um contrato na mesma família, começamos 30 dias com 6 horas. Aí esse mês, isso foi mês passado, esse mês a Rosângela já quero 12 horas. E ela já tá falando assim, provavelmente mês que vem eu já vou querer 24 horas. Sim. Porque assim, se você tem, você paga. Mas se você tem uma qualidade boa e você vê que o seu dinheiro está sendo bem empregado, você quer aumentar, você gosta daquilo. E entendeu? A pessoa também, né? Ela se sentiu bem com aquela enfermeira que tá lá, não sei se você tem enfermeiro homem, às vezes talvez sim, mas você tem uma enfermeira, ela se sentiu bem com... Eu, por exemplo, minha mãe é uma senhora de 82 anos, ela está precisando de algumas ajudas, né? Então, e ela é muito criteriosa com isso, ela tem o personal dela. Eu falei, mãe, o que você achou? Gostou? Ah, gostei, quer trocar? Não, gostei dele, ele é super carinhoso, e é mesmo, virou um amigo da família. E da mesma forma, vocês, né? Sim. Se tornam alguém de confiança. Os cuidadores, as pessoas se tornam confiança e conversa, se tornam amigos. Eu digo que viram quase da família, entendeu? Para sair, para conversar, para dar atenção. Idoso precisa disso. E às vezes nós, na nossa correria do dia a dia, não conseguimos dar aquela, às vezes, atenção. Às vezes quer chegar em casa igual quem tem filho pequeno, quer sentar, quer conversar, quer brincar. E não é assim, não. O cuidador joga, brinca, joga dominó, baralho, pega bate-papo, fala coisas de memória, interage, e aí deixa a mente deles muito mais ativa, entendeu? Não fica aquele idoso só sentado, ou só deitado, ou só no celular, não, entendeu? Eles têm tarefas. Não, eles também foram pro celular, né? Sim, péssimo pro eles idoso. Também, muito idoso foi pro celular, muito idoso foi pro celular. Não tem jeito. Pô, bacana. E, cara, é a primeira vez que eu tô perguntando sobre o seu negócio, eu não conheço de fato como é que funciona. Eu queria entender mais, eu senti interesse de saber esse mundo que não é meu mundo. Como que a empresa tá organizada hoje? Quem é que trabalha com você? Como que é a equipe? Como é que funciona? Eu não tenho sócio, como eu falei para vocês, o meu único sócio é Jesus. Mas eu tenho uma pessoa que mexe sim no Instagram da empresa, que eu não tenho tempo para isso, entendeu? Ela mexe no Instagram e coloca coisas, não sei, não nessa suporte que vocês têm aqui, mas ela mexe no Instagram para mim, entendeu? Ela prepara coisas e folders do Story e manda para mim, olha, Rosângela, tem isso, você gosta, você concorda, vou poder publicar, não posso, e isso. E o restante sou eu mesmo, eu faço, eu brinco que eu chupo cana, assovio e como farofa e tá tudo certo. Eu faço visitas mensal nos lares, eu não coloco uma pessoa dentro da sua família e sumo. Não, eu tenho que estar ali acompanhando, de 15, de 20... Eu queria entender quantas pessoas fazem parte da operação de atendimento. Assim, existe alguma coisa que é feita internamente ou que é terceirizado? É possível a possibilidade de acontecer isso no seu negócio? Ou não? Se a pessoa contratou você, só tem que ir você. Porque isso acontece muito. Porque depende da confiança, não é qualquer pessoa que vai botar na casa de outra. O que eu faço? Para mim botar uma pessoa dentro da sua casa ou de qualquer família que me contrata, eu levanto a vida, até criminal daquela pessoa. Eu faço a entrevista, entendeu? Aí eu peço os dados da pessoa, eu peço ficha criminal, só que infelizmente hoje tudo pode se falsificar. E aí eu realmente entro no site, nas coisas que as pessoas me passaram, para realmente ver se é aquilo, entendeu? É o nome da minha empresa. Alguém entra na sua casa e fala assim, não,
Então, assim, eu procuro levantar a vida das pessoas que eu tô colocando na sua casa. E aí, uma vez por mês, eu vou na família, o meu telefone fica ligado 24 horas, as pessoas falam assim, Rosângela, olha, não teve uma empatia, às vezes não aconteceu nada naquela família, mas o idoso não se adaptou, ou a família não se adaptou, você não gostou de alguma coisa, e aí tem como trocar o cuidador? Tem como trocar o cuidador. A gente tem uma equipe. Eu tenho uma equipe de cuidador de idosos, entendeu? Eu não tenho um nem dois. Eu deixo aquele cuidador ali, eu faço a entrevista, faço o levantamento, entendeu? Igual quando a gente vai entrar numa empresa, fala assim, olha, a vaga tá aí, mas às vezes é só para reserva, por enquanto. Assim que a gente precisar, e as pessoas ficam de boa, e às vezes me perguntam, e aí, Rosângela, já tem algum plantão? Tem não sei o quê? Eu falo, não, ainda não. E quando tem, eu pego aquele cuidador com o perfil daquela casa e encaixo. Entendeu? Assim, eu não posso botar uma pessoa muito novinha, as pessoas não gostam, às vezes, assim, idoso. Não, às vezes já até me falam, você não tem só aquelas menininhas novinhas, não, né? Assim, porque... Tem cara de criança, né? Aí eu falo assim, não, tem tudo 50. Ainda bem, graças a Deus, só manda pra mamãe e pro papai, não manda essas garotinhas novinhas, não. Então, assim, cada família tem o seu costume, o seu habitat. Então, assim, você tem que ter os cuidadores de acordo com aquela família. Então, às vezes, entra um cuidador, entra uma pessoa para cuidar daquela família, encaixa, bate certinho. Mas, às vezes, não. Às vezes, você tem que trocar. Rosângela, eu não gostei, mamãe não se adaptou e não sei o quê. E aí, eu vou e troco a pessoa. Entendi. Existe algum caso, ou algum idoso, assim, que você consegue lembrar, assim, que foi um caso de que, caraca, vale a pena lembrar dessa história, de alguma situação? Eu digo que um dos nossos primeiros casos foi Dona Tecla. É uma paciente de Jacarepaguá, e aí ela ficou internada comigo, eu conheci, ela estava chegando em Penedo, saindo do carro, ela caiu e fraturou o fêmur. Caraca. Foi passear. E aí fez uma cirurgia, ela não era magrinha, tinha um certo peso, mais de 100 quilos, e aí ficou bastante debilitada, e aí ela falou assim, gente, o médico vai me dar alta, como é que eu vou fazer? E aí eu apresentei a minha equipe, falei, olha, eu posso ajudar, não sei o quê, e aí ela quis, tanto que tem acho que o depoimento dela no Instagram da empresa, eu fiz questão dela, ela fez questão de gravar para mim, não, Rosângela, eu tenho que gravar para você, dizer como é bom o seu trabalho. E aí nós ficamos com ela bastante tempo, com o filho, com a nora, fomos toda a equipe para lá. E aí, quando ela melhorou, ela estava na casa do filho, ela voltou para casa dela, a equipe, ela quis que as meninas ficassem também. E aí, infelizmente, um tempo depois, o filho veio a falecer. Então, assim, o contrário, né, da história. Os pais sempre acham que é a mãe que vai falecer primeiro. E aí foi um baque, entendeu? Assim, aí ela caiu de novo, ficou mais depressiva. Assim, eu digo que foi a minha primeira paciente, né? A primeira paciente, assim, foi muito marcante, assim, a história de tudo que aconteceu. E aí, assim, ela quis ficar com as meninas, ela falou assim, olha, eu quero ficar com as meninas, assim, eu não tenho mais condições de ficar pagando a sua empresa e tudo isso aqui, mas tem como? Eu falei, pode ficar, dona Tecla, eu jamais ia deixar tirar as meninas da senhora. Ou seja, ela ficou com as meninas, sobre a responsabilidade dela, a minha empresa saiu, entendeu? E ela até hoje me agradece, liga pra mim, olha, Rosângela, eu amo elas são maravilhosas, não sei o quê. Então, assim, são histórias marcantes que a gente fala, assim, é muito legal. Você percebeu que a Odencare, você validou a Odencare na primeira ligação, você falou assim, somos uma empresa agora, ou depois de um tempo você falou assim, agora somos a Odencare. Quando é que foi isso? Foi de início, demorou um pouquinho? Foi no primeiro contrato. No primeiro contrato, assim, o coração tremeu, né? Ficou assim, palpitando, as pernas tremeram. E eu falei assim, gente, eu tenho uma agência, né? E até porque, assim, da minha família, eu sou a primeira pessoa que fiz faculdade. Minha mãe faleceu, eu tenho 3 anos, e minha mãe, para mim, pagar a minha faculdade, ela foi franelinha, entendeu? Ela foi lá para a Zona Sul, perto da Estácio, ser franelinha. Ela
final de semana, dia de domingo, onde era ali, onde é a feira de São Cristóvão, Sim. não existia o galpão, tinha uma feira ali fora, né? E aí de coisas antigas, minha mãe acordava 4 horas da manhã, ia para ali para pagar a minha faculdade, que eu estudei numa faculdade particular. Então, assim, e você sair disso tudo, né, para galgar um pouquinho, entendeu? E aí a Olden Care, ela não é só para me abençoar. É claro que eu não sou Madre Teresa de Calcutá e não estou aqui só para fazer. Sou uma empresária e quero sim que ela cresça. Mas a Olden Care é uma semente que eu plantei nos pés do Senhor Jesus. E o Senhor está dando crescimento, está crescendo e está germinando. E o tronco, as raízes estão se aprofundando da Olden Care e o tronco está subindo. E quando o tronco subir, vai vir as folhas, os frutos e a sombra. Mas a sombra não é só para mim. A sombra da Olden Care e os frutos são para as pessoas que estão ao meu redor. Porque é o Senhor que está dando crescimento. Entendeu? Então, é uma empresa, sim. Mas assim, que o objetivo é financeiro? Claro, óbvio, é um negócio. Mas que principalmente também é cuidar de pessoas que estão precisando e cuidar das pessoas que às vezes não têm o que comer dentro de casa. Mães, porque assim, todas as minhas cuidadoras, 90% são mulheres que só tem filho, não tem marido, não tem nada, e me ligam desesperadas: Rosângela, eu preciso de um plantão, porque eu não tenho o que comer. E aí a Olden Care é para isso. Legal. A Olden Care não é só para mim, entendeu? Então é um rio de águas vivas que sai do trono de Deus, passa por mim pela Olden Care e vai fluindo, é um rio, vai fluindo pelas pessoas que trabalham, que precisam, das famílias que a gente entra, que precisam de uma palavra, que precisam de carinho, que precisam de atenção. Esse é o objetivo principal da Olden Care. Cara, esse negócio de rio de água viva falou muito comigo agora no meu coração, porque no evento da Empreende Vivendo eu convidei uma menina pra ser uma das nossas fotógrafas, e ela, eu quero fechar contigo na parceria, não quero te cobrar nada, só que aquilo, é chato, né, a pessoa na parceria, mas ontem ela esteve aqui comigo, ela falou que fechou um contrato no meu evento, e aquilo ficou muito feliz, falou, poxa, ela veio no meu evento e fechou um contrato, então olha que interessante, a gente faz o evento no intuito de rolar negócio, que aconteça negócio. Sim. E ver o que está acontecendo. Pessoas fecharam negócios, cara. Então aquilo ficou muito feliz. Fiquei muito feliz quando ela falou, poxa, você lembra daquela moça lá, a Júlia? Então, fechei com ela e tal. Eu fiquei pensando, caraca, é muito bom a gente gerar algo que vai botar, como eu posso dizer, o mantimento na casa de alguém. Exatamente. Que vai alimentar a boca de alguém. Então, isso, rio de água viva, é aquela oração: Deus, me faça prosperar para quem tá em volta de mim, prospere também. Exatamente, esse é o meu objetivo. Cara, parabéns, mano. Eu queria te fazer uma pergunta baseada nisso. Tem alguma pergunta pra fazer? Não, depois eu faço. Baseado nisso, e esse cuidado com quem tá ao nosso lado, como que você faz para você separar o emocional do profissional? Que eu tenho certeza que deve ter apegos nesse meio. Sim. Que a pessoa parece que a gente se torna parte da família. E tem um ciclo de encerramento. Como que você faz para lidar com isso? É complicado, né? A gente, ser humano, lidar com ser humano, tem hora assim que é complicado. Mas assim, respira, e tem hora que eu falo assim, não, tem que deixar a família seguir. Às vezes a família fala, não, Rosângela, olha, foi bom, obrigado. E elogia, vão no Google Meu Negócio e tá com elogios, agradecem, mas querem, o nosso objetivo é que o idoso fique bem e siga, né? Sim. E vai, entendeu? Mas estão sempre falando comigo, agradecendo, ou então indicando, né? E chega muitas pessoas para mim, de família que, assim, cuidei do primo, cuidei da tia, cuidei de e vai seguindo. E, assim, às vezes, assim, bate saudade, a gente fala assim, não, mas eu falo assim, não, vai, fica bem, meu telefone tá sempre aqui, espero que não precise, mas se precisar, eu tô aqui para poder ajudar vocês. E eles vão, mas sempre dão notícia, falam, olha, Rosângela, não sei o quê, muito obrigada, não sei o quê. Eu falei, não, tá tudo bem, vamos aí, vamos que vamos. É um pouco da vida do enfermeiro, né? No hospital, a mesma coisa. O paciente passa por ali. Você espera que ele sempre fique melhor. Infelizmente, nem sempre é assim que ocorre, né? No hospital. Mas ele passa. Eu fiz enfermagem no 2º grau, estagiei na História Posse. E foi interessante, que quando eu passei por todas as áreas do hospital.
E quando a gente passou pelo CTI, e tinha um menininho chamado Paulinho. E ele tinha sofrido um acidente de carro, ele tava com a cabeça toda costurada. Mas ele tava acordado, com frio, foi engraçado. Só que quando a gente chegou na pediatria, já que ele já tava se recuperando, era ele de novo. E aí a gente viu que ele tava um pouquinho melhor ainda, lógico, né, se recuperando. E é interessante que a mãe gerou um certo vínculo com os enfermeiros que estavam ali, que são estagiários ainda, eram estagiários. E ela agradeceu, ela queria que a gente ficasse com eles o tempo todo, a gente não podia, né, porque estava fazendo o ciclo. E tem um pouco disso, né? A primeira vez que, infelizmente, a gente vê um paciente falecendo, né? Sim. Não é uma situação agradável, mas depois você começa a entender como funciona o hospital. Infelizmente, nem todos a gente consegue ajudar, o médico consegue ajudar. Mas a gente se acostuma com esse tempo do paciente com a gente, né? Do tempo que ele fica ali. Só contando um pouquinho da minha história, quando eu falei para minha mãe, para minha família que eu ia fazer enfermagem, aí elas olharam para mim e falaram assim, você tá doida? Ninguém da família da área da saúde, você nem tem hábito de ir visitar ninguém no hospital. Na época, minha mãe fez uma aposta com a minha outra tia, irmã dela, mas eu não sabia da aposta. Aí elas disseram que, minha mãe dizendo que eu não ia conseguir, que a primeira vez que eu entrasse no hospital que eu ia sair correndo. Minha tia apostando dizendo que sim, que confiava em mim. E aí, tudo bem, eu fui, fiz. Primeiro dia que faleceu uma pessoa, eu cheguei em casa chorando. Mãe, morreu um paciente. Minha mãe falou, eu falei pra você que você não dava pra isso. Mas mãe, era uma senhorinha, não sei. Fiquei uns 2, 3 dias parecendo que era alguém da minha família, sentida. Mas você viu a situação acontecer? Sim, a gente viu. Não é difícil, não. Entendeu? E aí, a minha mãe falou, eu falei pra você. Aí, tá bom, continua isso. E aí, passou-se os anos, eu terminei, e aí fiquei sabendo da aposta, e obviamente minha mãe perdeu a aposta. Minha mãe perdeu a aposta. E aí depois ela não ia ao médico, ela falava assim, olha só, a minha filha é enfermeira. Assim, orgulho. Minha filha é enfermeira. Não, eu tenho que ligar para ela para saber se eu posso tomar isso, se eu tenho alergia àquilo. Não deixava ninguém nem botar a mão nela, assim, no hospital, se eu não... Ela falava assim, gente, mas você dizia que... Aí ela falou assim, você tem um dom, cada um de nós tem um dom. E você tem um dom para isso, só que eu não sabia que esse era o seu dom. E cuidar é o meu dom. Eu, quando passei na faculdade, eu podia ter feito odonto, podia ter feito direito, mas não me vejo. Medicina, né? Já tá na enfermagem, fica mas mais não fácil. me vejo com isso. Quantos anos de enfermeira? 20 anos, só de enfermeira. Eu acho que o Hugo, a gente já conversou sobre isso uma vez. Eu costumo dizer que depois de 10 anos fazendo a mesma coisa, você é um especialista. E assim, Robson, mas eu não me tornei professora na universidade ou nada do tipo, mas você é uma especialista na sua área. Então, depois de 20 anos, o que você não viu, o que você já viu? A gente costuma ver isso no hospital, né? Chega um médico novo e tem um enfermeiro antigo, ele respeita o enfermeiro. Sim. Já viu muito mais coisa que ele, já passou por muito mais situações que ele, tá chegando agora, ele pergunta ao enfermeiro o que fazer. Às vezes a gente fala assim, doutor, olha só, educadamente, não é assim não, tá? Eu falo baixinho pra ele fazer. É assim que tem que fazer, tá bom? Aí ele... Rosana? Eu falei, vou pegar pro senhor. Aí ele, então tá bom, você tá... E vai de boa, sem arrogância, sem, entendeu? Eu vi muita vezes acontecer. Tranquilo. Tinha enfermeiros antigos na posse, médicos também, que eram maravilhosos. E o hospital público, então, isso funciona muito bem. Muito legal. É só para entender, você tem 20 anos de experiência, mas com a empresa tem quantos anos? Só tem 1 ano e meio. Né? Tem 1 ano e meio. É novinha, tá engateando. E muito por aí. O que você acha hoje que a sua empresa precisa para ela crescer mais? Você acredita que dá para escalar nesse negócio? Sim, muito. Aquilo que eu falei. Primeiro eu estou procurando parcerias de tudo, né? Tanto com médicos como clínicas, entendeu? E aí, uma coisa eu falar para você assim, Hugo, indica o Olden Care, entendeu? Para alguém que você saiba, médico, não sei o quê. É uma coisa. Ou eu falar para você assim, Hugo, aquela pessoa que você indicou, ou as pessoas que você indicou, fecharem contrato comigo, você ganha 10% em cima do meu contrato. Entendeu? Então, assim, eu estou procurando parcerias. Obviamente, uma só falar não é pelos lindos olhos azuis, mas para a gente fechar com negócio, com parceria. Então, estou procurando, assim, tanto de estética, médicos, porque, assim, quando você paga uma cirurgia plástica, independente de homens ou mulheres, é um valor, é um ticket alto. Sim. Né?
Você botar um cuidador de idoso mais 12 horas, mais 24 horas, aquilo é indiferente no valor total que você vai pagar. E aí eu tô falando, uma cirurgia, você vai pagar 15 mil, 10 mil, 12 mil. Você botar mais 24 horas de um cuidador, 300, 500 reais, isso não vai pesar no seu bolso, entendeu? Então, assim, você como médico, você ganha, porque assim, os pacientes vão falar assim, não, eu tenho um cuidador exclusivo para mim. Se sentem mais seguro, entendeu? A minha empresa ganha, que eu entro com o meu trabalho, entendeu? E o paciente também ganha. Então, assim, eu tô procurando parceiros. Ano que vem, estou pensando em começar a não montar um curso de cuidador, mas assim, cada cuidador faz o curso em algum lugar. Então, assim, eu já fiz ano passado e testei e deu certo. Por exemplo, a gente fez um curso um dia só sobre o idoso broncoaspirar, engasgo, né? O maior risco das pessoas hoje em dia é de um idoso engasgar. E aí eu peguei uma fonoaudióloga, amiga minha, entendeu? No dia ela nem me cobrou nada. Aí eu falei assim, não, vem cá, você dá uma aula para mim? Ela dou. E aí eu peguei os cuidadores, abri tanto para os cuidadores da minha empresa como quem queria fazer o curso, se inscrever, tirei um dia e ela deu. Ela falou, olha, o idoso tem esse problema, tem esse outro problema, tem problema porque perde a dentição, né? E aí tem dificuldade para engolir. Ela ensinou como se dá a medicação correta, porque a gente pega assim, mamãe, você quer, às vezes não tem paciência, mas não sabe que o risco, a musculatura toda mudou, não é a mesma que a minha, que a sua. Então, assim, a gente fez deu uma lembrada no pessoal, eles adoraram, e aí eu penso agora em 2026 fazer isso. Tirar um dia só. Curso de parada cardíaca, de ressuscitação, de primeiros socorros, entendeu? Eu não quero montar um curso que vai ser, vou formar você em cuidador. Mas assim, você fez num lugar, o outro fez em outro lugar, o outro fez em outro lugar. Mas já esqueceu, perdeu a prática, já não é a mesma coisa. E aí as pessoas da minha empresa, eu quero que todo mundo trabalhe igual. Então, quem é da minha empresa, os meus cuidadores, eu quero falar assim, olha, os meus cuidadores fazem curso de atualização, são atualizados. Isso, a pessoa já melhora. Fala assim, opa, é uma empresa diferenciada. Ele pode ter feito curso em outro lugar, mas às vezes não é completo. E como é que você faz para captar cuidadores para trabalhar contigo? Olha, Eles são fixos, eles são... Não, eles não são fixos só da minha empresa. Eles têm outras agências, entendeu? Porque assim, eu não posso prender, eu pego eles quando eles estão com um contrato. Mas eles trabalham, às vezes, 12 ou 24 horas na minha empresa, trabalham em outra empresa, entendeu? Então, assim, eles andam eles são freelance, entendeu? Mas quando eles estão comigo, olha só, eu tenho um paciente, a família quer 12 horas, você quer um plantão fixo, todo dia sim, dia não, 12 horas, 6 horas, entendeu? Aí, não, quero, Rosângela, a gente faz um contrato, eu faço um contrato com eles, entendeu? Eu faço um contrato, para quê? Preocupada que não tenha vínculo empregatício, que não tenha... Aí ele fica comigo durar aquele contrato. Se o contrato durar 1 mês, 3 meses, 6 meses, ele assinou um contrato comigo que aqueles horários, ele tem que atender o meu paciente. Entendeu? Mas amanhã não é plantão dele, ele vai atender outra agência, não tem problema. Entendeu? Ele não é fixo só da minha agência. Entendeu? Entendi. Cara, é bacana, porque na minha cabeça eu fiquei pensando, como é que você vai fazer para você ter a tua agência e como que você faz que as pessoas trabalhem contigo? Então depende muito da agenda, né? Sim. Por exemplo, eu tenho uma tia, ela tem 70 e poucos anos. E minha mãe, ela tá cuidando dela. Minha mãe é mais nova e tá cuidando da minha tia mais velha. Praticamente a minha tia se tornou uma avó pra gente. Eu sinto que minha mãe tá muito cansada de cuidar. Eu falo, mãe, eu preciso... às vezes ter alguém que fique com a minha tia para você poder ter paz, que minha mãe não tá mais, tô sentindo que minha mãe mudou o humor, o estresse dela, sentindo que minha mãe não consegue ter tempo muito nem de se cuidar, tenho percebido isso. E aí você falando essas coisas, eu fiquei pensando, como seria no caso da minha tia, como teria alguém que pudesse ter algum tipo de cuidado que não seja hospitalar, mas assim, um cuidado psicológico, tem isso, de dar um apoio, funciona? Aquilo que eu falei para você, o cuidador, ele bota para conversar, para caminhar, quer sair, quer ir no shopping, quer andar, ou então assim, olha, eu quero que
parte cognitiva. Entendeu? Jogue. Olha, ele gosta de fazer fuxico. Eu tenho uma paciente que eu amo ela. Ela adora fazer essas colchinhas de retalho. Ela vai fazendo assim, ela fica ali e faz. Outros. Então, assim, tem tudo isso. A pessoa assim, não, olha, pega o cuidador, leva para o cinema com o idoso, no shopping, passa o dia fora, vai passear, sai daqui. Entendeu? A família fala assim, olha, tem o dinheiro do Uber, tem não sei o quê, e eu quero que passe o dia com o idoso, vai no shopping, vai no cinema, vai num teatro. A gente faz tudo isso. Não necessariamente as pessoas pensam que o cuidador é só para aquela pessoa acamada, Tá doente, que não consegue se levantar. Não. O trabalho do cuidador não é só esse, entendeu? E exatamente para isso, para tirar o estresse da família. Como eu falei no início da nossa conversa, você cuidar de um idoso é cansativo, entendeu? É cansativo. Você tem que pegar e tirar daquele ambiente, às vezes. Você tem que levar para passear, você tem que levar ao shopping, fazer uma programação. Olha, eu quero que o cuidador saia com a mamãe, vai para o shopping, desce, vai para algum ponto turístico do Rio, vai ao teatro, vai ver um show do Roberto Carlos. E a família perde essa pressão de estar ali o tempo todo cuidando de uma pessoa. Até porque os filhos começam a trabalhar. Sim. Às vezes, como exemplo, meu caso, meu irmão casou, saiu de casa. Eu continuo com ela, né? Até porque a idade, deixar ela sozinha não tem lógica. Mas meu pai faleceu, já tem mais de 15 anos. Então, eu tô o dia inteiro na rua, chego de noite. Com quem ela fica durante o dia, sabe? E ela ainda tá ativa. Então, pode ir para um shopping, pode passear, pode fazer exercício físico, pode comprar alguma coisa. E quer conversar com alguém, quer ter essa relação de estar viva, né? De estar ali ativa. Sim. E quando os filhos abandonam, não é o caso de abandono, mas assim, quando eles têm responsabilidade, que, por exemplo, eu não tenho como deixar de trabalhar, e ela tem que ficar em casa sozinha, é uma situação, né? De tipo, com quem vai ficar? E o cuidador é maravilhoso nesse momento. Esse é o nosso objetivo. E ajuda com a depressão, né? Ajuda com a depressão. Muitos idosos entram em depressão. Sim, se sentem abandonados. Eu ouvi isso da minha tia, mesmo a gente estando lá, tá, família, ela falava, só tô esperando a morte. Olha. Ouvir isso é algo muito forte, sabe? E é bom que você, sendo uma pessoa cristã, tendo essa empresa, porque você está no final da vida de alguém, ainda podendo levar não só os cuidados, mas também como eu posso dizer, a esperança em Cristo, sabe? Sim. Uma coisa é uma pessoa normal estar com outra coisa é uma pessoa que está ali com a presença de Deus, de verdade. Totalmente diferente. Porque você não precisa nem falar com ela, a pessoa ela sente. Sim. Eu vou contar um caso aqui que aconteceu. Como você citou a palavra de Deus no início, eu queria tocar esse assunto. Eu estive com a minha tia a sós, na casa da minha irmã, isso tem alguns meses. E a minha tia estava muito debilitada por conta do momento que ela está vivendo agora. Ela emagreceu muito, ela está mais velha do que deveria estar. Uhum. Ela está com 70 e poucos anos, mas parece que está com 90. Caramba. Muito debilitado. E já tendo alguns surtos às vezes tem alguns surtos, assim, às vezes faz algumas coisas que não é normal fazer. E quando eu cheguei na casa da minha irmã, eu botei uma pregação, que ela era da primeira igreja batista de Belford Roxo, que teve. Primeira igreja presbiteriana de Belford Roxo, ela ajudou a fundar aquela igreja. Caramba. Só que devido a ela estar nessa situação agora, ela não vai mais pra igreja. Ela não tem quem leva, não tem quem ajude. A minha mãe, ela não tem essa coisa de levar, então assim, mudou totalmente. Ela tirou ela da casa dela, não tá mais em casa, porque ela tava surtando em casa, tava morando em outro lugar, em outro ambiente, do zero. Sim, estranha. Muito estranho. E quando eu fui pra casa da minha irmã, eu pensei, cara, eu vou botar uma pregação. E eu botei uma pregação pra ela ouvir. No momento que eu botei aquela pregação pra ela ouvir, ela tava sentadinha quieta na dela ali. O pregador, ele cantou um hino do tempo dela, da harpa. Caramba, gente. Desmontou ela. Desmontou ela. Eu vi ela ser cheia do Espírito, mano. É uma benção, né? Muito forte. Irmão, ela tocou a mão em cima de mim e falou assim, olha, eu vou, mas seja sacerdote da sua família. Caramba. Você sabe por que Deus te trouxe aqui. Forte, né, cara? Naquele momento,
eu percebi que eu não era um bom médico, não era um bom psicólogo, mas eu só fui alguém que eu coloquei alguma coisa que fez ela lembrar Sim, de quem chamou ela, Sem comparação. com sabe? certeza. Então eu creio que Deus, ele não te deu só um trabalho, ele não te deu só uma empresa, uma agência, ele te deu uma missão. Sim. Tem uma missão contigo. E essa missão é muito importante. Muito importante. Então, você está de parabéns pelo seu trabalho e eu anotei alguns pontos aqui em questão do que você pode fazer pela sua empresa no tocante ao marketing. E, cara, eu vejo que o teu Instagram, analisando ali, ele precisa de conteúdos práticos, falando exatamente sobre essa vida que não é sobre ser doente. Sim. Não é sobre, só sobre a gente cuida de quem tá doente, não. É o seu cliente, o idoso, ou quem tá sendo cuidado, é ter a vida que ele queria ter sem ser cuidado, sabe? Sim. Mas com o apoio de alguém. Então, se você conseguir transformar isso em conteúdo, você vai conseguir fazer que mais pessoas possam confiar em você. Porque o que eu quero da minha tia, se eu pudesse colocar alguém pra cuidar dela, é que alguém fizesse exatamente isso, lembrar ela do primeiro amor, lembrar de onde ela veio, de quem ela é de verdade. E só Deus pode trazer isso de volta no coração. Sim, com sabe? certeza. Independente de que a gente não pode, acredito, tenho certeza que você não pode mesmo tocar em religião quando você tá no trabalho, não pode, mas eu acredito que a gente, como Paulo disse nas suas cartas, que somos uma carta não escrita por letras, somos uma carta aberta. Sim. Uma carta viva. Então, às vezes a gente não precisa falar, a nossa vida ela diz mais do que, Com certeza. do que as palavras. Então, acontece isso comigo aqui no trabalho, no meu trabalho, às vezes eu visito algumas empresas, eu sinto isso, de que às vezes o cara ele não quer um projeto de marketing, o que o cara precisa às vezes é só de lembrar do propósito dele, porque Deus chamou ele. Então, assim, cara, eu queria compartilhar isso com você, esse pessoal meu que aconteceu da Médica com a minha tia, e eu não sei se isso acontece contigo, você sente que às vezes é muito mais além do que trabalho? Sim. Já teve família, e uma vez falou assim, Rosângela, eu contratei a sua empresa não por causa da empresa. E assim, foi muito, muito forte isso quando ela falou para mim assim, eu contratei essa empresa por causa de você. A gente vê a sua conduta. Ela nem sabia que eu era evangélica. Ela falou assim, a gente vê a sua postura, a gente vê a sua conduta, a gente vê o seu trabalho, como você se empenha em prestar o melhor. Então, eu poderia contratar outras e outras empresas. Existem várias agências de cuidador de idosos. Eu mesmo faço parte, né, de um grupo, né, que se chama Valory, que são várias pequenas agências de cuidador de idosos. A gente se uniu, até para ter cuidador de idosos, para ter outros benefícios, para se fortalecer. A gente faz parte de um grupo chamado Valory. E aí ela falou assim, mas não é por causa da empresa, eu tô com você porque a gente vê você quem você é, da sua responsabilidade, que você é uma pessoa correta, que você é uma pessoa preocupada em realmente prestar aquilo que você faz. Ela falou assim, não é só o cuidador de idosos. E aí eu fiquei assim, eu falei, muito obrigada, assim, no dia que ela falou isso, ela falou assim, eu não contratei a sua agência só por causa dos seus cuidadores, eu contratei por causa de você. E aí a gente vê muito isso, né? A empresa não é o rosto da empresa, a empresa é o rosto do dono, da pessoa, entendeu? A pessoa às vezes contrata e fecha negócio com você por causa daquilo que você passa, da confiabilidade, da preocupação, entendeu? E eu sempre me preocupo com isso, daquilo que eu tô fazendo, que se realmente seja uma pessoa correta, que tudo corra bem, me preocupo com a família, eu fico ali ligando, às vezes meu telefone fala, tá tudo bem, como é que tá o idoso, como é que tá acontecendo, ligo para as cuidadoras, entendeu? Faço às vezes visitas surpresa, ninguém sabe que eu chego na casa assim do nada para ver se realmente tá tudo correndo bem. Então, sim, eu tenho essa preocupação às vezes as pessoas falam,
Não é só dinheiro, obviamente, é também espiritual, emocional. Às Sim, vezes sim. às vezes as pessoas querem carinho, quer atenção, é o espiritual. Às vezes você tá ali naquela casa porque o Senhor colocou você ali, independente de só dinheiro. Exatamente. E é isso que o mundo espera, né? Isso é bíblico, tá escrito que o mundo ele aguarda, como diz a palavra, a atitude de quem realmente é luz. E se a gente é a luz, cara, a melhor coisa que tem é a gente estar no ambiente que realmente precisa, como Sim. na saúde precisa muito disso. Eu acredito que, não sei se você já passou por isso, mas eu já ouvi relatos de situações onde que o cuidador ele já passou por momentos onde a pessoa que deveria ser cuidado, o idoso, ele é agressivo, ele é impulsivo. Então, Sim. já passou por situações como essa de ver. Tem E como que vai lidar se não tiver o verdadeiro amor dentro de si? Como que tu vai amar? Sim. Sabe? Eu falo sempre isso para as meninas que trabalham comigo. A gente tem sempre que tentar se colocar no lugar do outro. Se fosse da sua família, se fosse um ente querido seu, se fosse sua mãe, se fosse, como é que você gostaria que fosse tratado? Se você gostaria que fosse tratado assim, ou você gostaria que fosse tratado diferente? Se fosse um filho seu doente, não precisa estar idoso. Um filho seu que é jovem, infelizmente sofreu um acidente de carro, está em cima de uma cama, momentaneamente precisa de um cuidador e precisa de um cuidado. E aí a minha equipe entra. Como é que você gostaria que o seu filho fosse, né? Porque eu falo filho, é uma coisa que mexe muito com o sentimento dos pais. Mexe. Aí ela achou, não, Rosângela, eu gostaria que fosse assim. Então é assim que a gente tem que cuidar, da melhor forma possível. A gente sempre tem que pensar assim, se fosse comigo, como eu gostaria, né? Então, assim, se não tem amor, se não tem carinho, se não tem atenção, não fica comigo. A gente pede para se retirar. Caramba, cara. E esse treinamento para as pessoas ter essa visão, é você que faz? Como que é para poder estar na Odem Care? Como é que você dá esse treinamento pra galera para estar junto com você? A galera já tem que ter um perfil? Eu pego, assim, são cuidadores, né? São cuidadores. E aí, agora, de tempos em tempos, eu vou montar. Eu já fiz um piloto, que foi com essa fonoaudiólogo, para ver. E agora, o projeto em 2026 estar pelo menos de 2 em 2 meses, ou de 3 em 3 meses, fazendo esse curso, entendeu? De atualização. Eu digo que é um curso para você atualizar aquilo que você já aprendeu, seja de primeiro socorro, seja de parada, seja de curativo, seja de uma técnica que a gente chama uma alimentação gastrostomia, que é o AGTT. Tem pacientes que não conseguem mais se alimentar por via oral e aí tem uma sonda no abdômen, entendeu? Então a gente vai dar o treinamento. Então esse ano a Odem Care vai estar pegando fogo. E que tipo de profissional não serve para trabalhar nesse ramo? Profissional agressivo, profissional mentiroso, profissional que não tem ética profissional, né? Porque a ética, profissional que não tem amor, entendeu? Se não tem isso, a casa o ambiente da pessoa é o lugar que a pessoa se sente. Onde você se sente mais seguro? A minha casa. Dentro da sua casa. Então, assim, para estar entrando uma outra pessoa dentro da sua casa, entendeu? Não pode o que viu dentro da sua casa comentar nas redes sociais, entendeu? Isso é proibido na Odem Care. Eu vi, independente de quem seja, entendeu? Eu ouvi falando, entendeu? Na casa, não pode tirar foto, tem que ter assim, entendeu? Sigilo, tem que ter ética profissional, entendeu? Então, nem pensar, na Odem Care não pode. E o que você observa primeiro em alguém que queria trabalhar com você? O que você olha assim, isso aqui não tem como, opa, isso aqui vale a pena. Qual que é o primeiro sinal que dá? Tem pessoas sinais, né? Assim, tem pessoas mais insistentes, mas assim, ficam assim, manda currículo e às vezes vê o telefone e fala, mas realmente são bons profissionais. Quando você vai fazer a entrevista, você vê a qualidade daquele cuidador, entendeu? Que é atencioso, porque assim, às vezes a pessoa até tem um currículo,
Mas aquilo que eu tô falando para você, quando aquele feeling, entendeu? Uhum. Você fala assim, gente, tem alguma coisa que não bate, entendeu? A pessoa tem um currículo bom, já trabalhou às vezes em outras empresas, mas você fala assim, não, tem alguma coisa assim. Aí quando você começa a levantar, perguntar, fazer a entrevista, você fala assim, não, essa pessoa aí, entendeu? Aí dá muita desculpa, entendeu? Fala que fez, ou então fala assim, não, que eu tenho conhecimento, que eu sou... Só falta dizer que é o bambambam. Eu falo, não, aí não. Aí às vezes não, aquela pessoa às vezes humilde, mas sim, que você fala assim, não, olha, tem curso, não tem tanta experiência, mas tem experiência, já trabalhou, mas olha, não, essa pessoa aqui, olha, é guerreira, essa pessoa, olha, é um bom cuidador. Fala assim, olha, Rosângela, eu estou fazendo curso, quando você der um outro curso na Odencare, eu quero também, porque eu quero me aprimorar, o meu objetivo é fazer faculdade, meu objetivo é fazer um técnico de enfermagem. Eu falei, opa, não quer ficar só naquela limitação. Não quer ficar ali tendo aquela vida, quer crescer. E eu falo assim, não, esse aí faz parte da minha equipe, entendeu? E qual é o erro mais comum que geralmente essa galera comete, que você vê assim, caraca, esses caras estão dando mole, não era pra estar fazendo isso? Faltar plantão, né? As pessoas pensam que às vezes falam assim, eu tô dentro da casa da pessoa, pensa que a agência, né, ou que eu não fico sabendo. Às vezes a própria família fala. Aí fala assim, olha, não fala isso pra dona Rosângela não. Hoje eu vim sem uniforme, porque aí tem que trabalhar de uniforme. Uhum. Olha, não fala pra dona Rosângela não. Quando a dona Rosângela vir aqui, se não foi de surpresa, me avisa pra mim estar de uniforme. Se mente em pequenas coisas, vai mentir em grandes coisas. E aí eu vou afastando. Não, olha, dona Rosângela, eu não posso fazer plantão sábado, porque eu vou fazer um curso. Poxa, eu sou a primeira pessoa a incentivar isso mesmo, vai fazer o curso. Você tá fazendo o curso? Aí passa, né, um tempo. Não, nem me inscrevi, não sei o quê. Como é que você vai confiar numa pessoa assim? Se fala uma coisa pra você e não faz, então... Perdeu a credibilidade comigo, não faz nem trabalha mais comigo. Porque eu acho que confiança, você acreditar, é principal de tudo. Dá para ensinar responsabilidade ou isso vem da pessoa? Olha, a responsabilidade vem da pessoa, vem de casa, vem de criação, vem da própria pessoa. Mas, assim, algumas coisas você até vai moldando a pessoa, mas responsabilidade... Criação, educação, isso é da pessoa. Se a pessoa não tem de berço, não adianta que não tem como você ensinar mais. Eu costumo falar que a habilidade é ensinável, Sim. Caráter não. Caráter não. Caráter não. Eu não tenho que ensinar caráter para quem trabalha comigo, eu não tenho que ensinar caráter pro Kaique, para quem... Não. Isso aí já tem que vir com ele. Sim. Porque, cara... A habilidade a gente desembola aqui, aprende, resolve, mas, pô, sim, a responsabilidade que tá junto dentro do caráter, mano, tem que estar com ele, tem que estar com quem trabalha comigo. E a gente vê que o problema hoje, infelizmente, no mercado de trabalho é de caráter. Sim, muito. Porque a habilidade, ela abre porta, mas o caráter que mantém a pessoa lá dentro. Muita gente acha, não, vou ficar lá porque eu sou bom. Cara, tu pode ser bom, mas se o dono não confia em você, o que adianta ser bom? Nada. Não adianta. Tem um cara na nossa empresa, cara, que, cara, ele não como posso dizer, ele não é um bom gerente, a gente colocou em cargo de gerente, mas ele é a pessoa mais confiável da nossa empresa. Se deixar 1 milhão com ele, o 1 milhão tá ali, às vezes 1 milhão e 10 reais, você tem mais 10 reais ali dentro. Exatamente. Ali. Que é um cara muito confiável, muito confiável. Por quê? Porque ele trabalhou o caráter dele, pode confiar nele. Então, tem muitas pessoas que acham que só a habilidade vai manter ele no mercado. Não. Tem que ter. E a gente é aprovado o tempo todo. A vida nos prova o tempo todo. Sim. O tempo todo a gente é aprovado. E muita gente acha que a gente vai ser aprovado nas nossas habilidades. E não. A gente vai ser cobrado na nossa... Opa, caiu na tela aqui outro podcast. Beleza. Então a gente vai ser provado em várias áreas da nossa vida. E eu acredito que no teu ramo ele deve ter muito isso. Sim. Porque se lida muito com pessoas. Dos dois lados. Muito. E assim, é de criação, de educação, de forma. Às vezes você ensinar, às vezes, até se portar na casa de uma pessoa, tudo bem, mas assim, responsabilidade, caráter,
tem coisa que não adianta. Aí você olha assim e fala assim, não dá para ser cuidador, não dá para ficar na equipe, porque tem muita coisa faltando aí. Aí vem de berço, vem da pessoa, entendeu? Existe informalidade nesse mercado? Tem como? Tem pessoas que trabalham assim de forma informal? Olha, eu não sei, mas assim, a gente da Udencare, o que eu faço? Tem contrato. Eu faço tanto um contrato com a família, como eu faço um contrato com o cuidador, porque eu tenho que me respaldar. É igual relacionamento. Como é início de relacionamento? É amor, meu bem, tá tudo ótimo, é tudo maravilhoso. Mas aí depois briga ou se separa, se tornam o quê? Os piores inimigos. É igual um cuidador quando está trabalhando comigo. No início fica assim, Rosângela, pelo amor de Deus, estou precisando de um plantão, então vai cortar minha luz, não sei o quê. Eu sou a melhor pessoa do mundo. Aí se passar um tempo, se eu não fizer um contrato, aí depois lá na frente, não, porque eu tenho direito a vínculo empregatício, vou botar a Rosângela e a Udencare na justiça, eu quero receber isso, eu quero 13º. Entendeu? Então, assim, eu faço um contrato, tanto com a família quanto o cuidador. Não posso deixar ninguém trabalhar comigo só por amizade, por carinho. Porque é conhecido do amigo. Não pode. Assim, se não fizer um contrato, e amanhã mas é depois. certo, acontece muito comigo. Entendeu? Até que a gente tem que ter um contrato, e o contrato, ele é bom pra gente entender os nossos acordos e expectativas. Eu falo muito sobre isso. Cara, todo nosso acordo e expectativa tem que ser relembrado. E o contrato, ele ajuda a gente a nos lembrar disso. Exatamente. Porque o ser humano, ele muda de humor, muda qualquer momento. Muda sim. Qualquer momento, o projeto, sonho, dinheiro, fala mais alto, qualquer coisa pode mudar. E o acordo de expectativa, se não tiver um contrato. E aí, como é que vai ser? Com certeza. Realmente é muito complicado. E nesse tempo, cara, como que esse trabalho mudou você como pessoa? Você consegue ver o que te tratou? Que todo trabalho é meio que como como posso dizer? Uma modelagem, a gente é modelado. O que você acha que mais mudou em você nesse ramo? Olha, Hugo, eu entro em casas de todos os tipos, de classes sociais bem elevado, classes sociais não tanto. E aí, assim, você entrar com o cuidado, porque assim, eu digo que você tá ali no seio da família, mexe com você, entendeu? E aí, como eu já falei para você, tem pessoas que falam para mim, falam assim, Rosângela, olha, não é só o cuidador de idoso, é a sua equipe, é o carinho, a sua preocupação. Então, assim, isso tem me amadurecido, sabe? A Udencare engateando, né? 1 ano e meio, tá engateando como se fosse uma criança. Mas eu acredito que vão vir muitos parcerias de médico ou de clínica, entendeu? Empresários que quiser fechar parceria com a Udencare. Mas, assim, a essência da Udencare não muda. Como eu falei com você, a empresa não é minha. Eu tenho um sócio majoritário, que é o Senhor Jesus, entendeu? Que é o meu sócio majoritário. Então, assim, ela vem a cada dia que eu dobro meu joelho, eu oro, eu falo, Senhor, muito obrigado. Porque, assim, eu tenho aprendido, como você falou assim, quem trabalha comigo aprende, e eu a cada dia aprendo um pouquinho com a Udencare. E assim, eu tenho visto que, sabe, tem sido benção, vai ser benção, e eu acredito que eu ainda tenho muita coisa, muita estrada ainda aí para percorrer aí com a Udencare. Eu acredito nisso, cara, eu acredito. Dá pra ver o brilho no seu rosto, dá pra ver que você realmente é uma pessoa que tem... gosta do que faz. Eu também gosto do que eu faço. Eu costumo falar que eu não sinto que eu tô trabalhando às vezes, sabia? Porque quando você... Eu costumo chamar de modo flow. Quando eu entro no flow do meu trabalho, eu não sinto que eu tô trabalhando. Sim. Eu aprendo com o meu trabalho, eu aprendo com meus erros, eu melhoro com o que eu tô fazendo. Então, tô sempre em projeto. Daqui eu já vou pra minha empresa à noite. Eu tenho um negócio à noite. Então, tive de manhã aqui, tivemos reunião de negócio, atendi cliente, gravei podcast, te aguardei, gravei mais um, agora vou pro trabalho. Eu não sinto que eu tô trabalhando. Porque eu sei do meu propósito, eu sei que eu tô construindo, sabe? Sim. E, cara, eu queria te fazer mais uma pergunta, antes de fazer uma pergunta final. Já estamos no final desse programa, de conhecer a sua história. Eu queria entender de você
que o que você sabe hoje que teria evitado muitos erros no começo, o que seria? Confiar em todo mundo. Eu sou uma pessoa que Eita. confio em todo mundo, eu dou muita oportunidade. Então, se eu fosse mais segura, né? Não que a gente tem que estar desconfiando de tudo e de todos, não é isso. Mas, assim, às vezes eu me abro muito, assim, não teria me dado tanta dor de cabeça. Eu sempre acho que a pessoa, assim, está com boa intenção, e às vezes está, mas a maioria das vezes, infelizmente, não. Entendeu? Então, assim, eu abri muita guarda, fazer amizades, achar que a Odencare é só uma família e tudo. Não, é uma empresa. Entendeu? Principalmente, é uma empresa. Então, assim, eu abri muita guarda, às vezes, me causou já umas dores de cabeça. Entendeu? Eu confiar. Às vezes eu deixar o cuidador assim, não, olha, a melhor pessoa do mundo, não sei o quê. E a família ligar para mim e depois eu ficar chorando, porque eu choro com eles, né? Eles choram, aí, Rosângela, não é isso, aconteceu isso, aí eu vou para casa da pessoa e começo a chorar, abraço a pessoa e choro, porque eu falo assim, gente, esse não é o objetivo da Odencare. Entendeu? Aí eu peço desculpa pra família e falo assim, é porque eu confiei demais no cuidador. É porque, então, assim, tem também os percursos da situação da vida, entendeu? E não, tem pessoas que falam assim, olha, quero levar esse cuidador quase para sempre para minha casa, quero ficar e, pelo amor de Deus, não tira fulano daqui de casa, aconteça o que acontecer, eu quero ficar toda a vida, e assim, então, infelizmente, às vezes você confiar demais ou abrir a guarda, você tem que ter um meio termo, nem 8, nem 80, você tem que saber mediar a situação. Caraca, cara, gostei muito desse bate-papo com você. Eu queria uma mensagem do seu coração que você tem guardado, que você gostaria que o mundo pudesse ouvir. Olha para essa câmera aqui e diga aí. Vai ficar guardado para um corte. Haveria algo impossível ao Senhor? Lucas 1:37. Essa é a palavra e a passagem da Odencare para minha vida. Porque para mim ter uma empresa de cuidadores de idosos sem dinheiro, as pessoas falam assim, não, Rosângela, não é possível, você deveria ter um dinheiro guardado. Não tinha mesmo. O Senhor sabe que eu não tinha. Não tinha 1.000, não tinha 5.000, não tinha 10.000 para abrir uma agência. Eu tinha R$250 na minha conta bancária. E o Senhor me prometeu que faria estar fazendo coisas impossíveis. Então, eu não sei qual é o seu objetivo, qual é o seu sonho, qual é a sua meta, fazer uma faculdade, estudar, ir trabalhar em uma grande multinacional. Saiba que para Deus não existe nada impossível. Lucas 1:37. Caraca, uma salva de palmas para nossa amiga. Obrigada. Cara, obrigado por você ter vindo. Obrigada, Gostei muito de bater esse papo Hugo. com você, conhecer a sua empresa, conhecer a sua história. Esse material vai ficar guardado no nosso canal no YouTube. Minha equipe vai fazer uns cortes, vai liberar esses cortes para você colocar no seu Instagram, nas suas redes sociais. E eu quero você próximo nos nossos próximos eventos. Com certeza, com certeza. Tu tá no nosso grupo, a gente vai estar... não, Sim. Só tá no do evento, né? Eu tô no do evento. Eu tenho um outro onde eu boto informações, algumas coisas que estão acontecendo. Bota sim, bota sim. Foi um grande prazer. Um prazer estar com você. Olha, eu sou sua fã. Quando eu conheci assim, eu falava assim, gente, eu sou doida pra conhecer ele pessoalmente. No dia do evento, gente, eu tô com o Hugo. E você saiu bem importante, galera. Ele ficou perguntando quem é aquela mulher lá que estava sentada lá na frente lá. Aí eu falei assim, patrocinadora do evento. Até o Wallace perguntou, eu falei assim, eu vi você foi no evento do Hugo. Eu falei, eu fui no evento do Hugo. Muito bom, foi cara. ótimo, obrigada. É isso, galera. Se você gostou desse podcast, já compartilha com seus amigos e parentes. Marca alguém aqui no comentário quem você gostaria que viesse aqui contar um pouquinho da sua história. Muito obrigado. Até o próximo episódio. É isso. Tchau.